Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com Rui Stockinger. Ele é psicólogo e psicoterapeuta humanista e existencial. Mestre em psicologia pela UCP, tem MBA em gestão de pessoas pela UVA, especialista em psicossomática pela UGF, e aí continua um currículo de muito estudo, e hoje nada, há 15 anos, coordenador de saúde mental na Prefeitura Municipal de Petrópolis e atual diretor de saúde do trabalhador na Prefeitura. Professor da UCP, Unifase, ou seja, hoje é dia de aprender. Isso mesmo, aprender um pouquinho sobre um tema que pode parecer muito complexo, mas que está aí. A gente vai falar sobre a síndrome de burnout. Burnout, a gente vai entender como é que fala essa palavra direitinho, mas não só isso, a gente vai focar um pouquinho na questão dos bancários, categoria que faz aqui parte do programa. E a gente vai falar sobre um estudo inovador que o Rui fez agora no seu mestrado e que está trazendo informações para que a gente discuta socialmente. Rui, queria te agradecer, porque sei que a sua agenda é apertada e você conseguiu encontrar um momento para compartilhar conosco. E eu acho que isso é muito importante, porque talvez a gente atinja um grupo de pessoas que não ia ter conhecimento da sua pesquisa por outras formas, mas a TV, as mídias sociais têm esse papel. Obrigada de verdade, é um prazer conversar com você. Eu que agradeço, bom dia a todos, aí um momento importante, né, da gente poder compartilhar informações e experiências, né, a respeito desse tema. Rui, nos teus estudos e também por conta do estudo na prática profissional, nas frentes que você atua, queria que você explicasse para quem está em casa o que significa essa síndrome, que a gente está ouvindo o burburinho, mas que às vezes não consegue entender na prática. Como é que o trabalhador sente isso no corpo e na alma? Tá. A síndrome de burnout, na verdade, ela já vem sendo, não com esse nome, né, já vem sendo estudada aí desde a década de 50, na verdade, mas mais especificamente, né, na década de 70, né, por um médico e uma psicóloga, né, chama Freudenberger e Maslach, são dois, um médico psicanalista e uma psicóloga, Maslach americana. Eles começaram a denominar, né, esse termo, na verdade, para esse quadro que começou a ser observado e aí estudado de uma maneira isolada, muitas das vezes a partir de vários sintomas que eram vistos como entidades independentes, né, e separadas, como ansiedade ou depressão, ou transtornos físicos decorrentes de conflitos psicológicos, até que eles começaram a perceber que havia uma síndrome, né? Um conjunto de sintomas que vinham de diversos quadros associados a essa questão de um estresse ocupacional, vamos dizer, laboral, ocupacional mal administrado por parte do trabalhador, né? Ou por conta das relações entre o trabalhador e o seu trabalho, ou das relações entre o trabalhador e a sua gestão, sua chefia, por exemplo, né? Ótimo. Então, assim, é um quadro que ele é marcado, basicamente, por três sintomas, né, principais, né? O próprio termo, né, burnout, significa uma chama que se apaga, né? Quando a pessoa, em algum momento, começa a ter uma sensação, às vezes ela até tem uma sensação, né, de aquecimento no peito, né, anterior um pouco ao esgotamento. Ela começa a ter uma sensação, né, de aquecimento, de pressão no peito, e depois ela se sente com toda a sua energia, toda a sua vitalidade esvaída, indo embora, né? Então, o primeiro grande sintoma é um esgotamento, né? O sintoma chefe, né, principal é um esgotamento, que as pessoas precisam ficar atentas, é um esgotamento tanto físico quanto psicológico, sendo que o físico, muitas das vezes, é mais detectável na maior parte das pessoas, inclusive na minha pesquisa isso ficou bastante claro, né? O outro sintoma, além
do esgotamento, né, é o de desumanização daquele trabalhador, né? Quer dizer, ele começa a perder o interesse nas relações entre os colegas. Ele começa a perder a relação afetiva, o vínculo com os colegas, né? Começa a ter desinteresse, às vezes, de lidar com o cliente, quando é o caso de um cliente. Ele começa a ter um afastamento dos colegas, não ter vontade de sair, de se encontrar, de conversar. Ele tende a se isolar afetivamente, emocionalmente, né? E isso, muitas das vezes, se estende, que é o que, inclusive, foi levantado na minha pesquisa, para a sua vida pessoal, familiar e até social, né? O burnout tem uma interferência não só na vida laboral, ainda que seja uma doença ocupacional, um transtorno, desculpa, ocupacional, ele tem a capacidade de afetar outras áreas da identidade daquela pessoa, né? Então, nós temos o esgotamento, essa despersonalização ou desumanização, e o terceiro sintoma, um sentimento de baixa realização, um sentimento de incapacidade, né? Um sentimento de não conseguir mais dar conta, né? Um sentimento de não conseguir mais realizar. E, normalmente, a síndrome de burnout ela ocorre em pessoas que são muito comprometidas com o seu trabalho, muito envolvidas, né? Gostam de desafios e, por várias razões, não se veem no trabalho podendo realizar, podendo alcançar esses objetivos, seja por dificuldade no trabalho, nas relações, na dificuldade com a chefia, né? Ou, às vezes, uma pessoa que sofre assédio, né? Assédio moral, assédio psicológico, né? Violência moral, violência psicológica, e isso vai afetando ela como um todo. A questão do burnout, né? O burnout, em média, leva a afastamentos de 2 anos do trabalho, né? Então, é um transtorno muito grave, por isso que a gente sabe que 30%, por um instituto que faz o levantamento de estresse laboral a nível mundial, né? No Brasil, nós temos 30% da população ativa com síndrome de burnout, e mais ou menos 70% com nível de estresse muito alto. E o estresse está diretamente relacionado aí à síndrome de burnout, né? O Brasil, praticamente, em termos desses indicadores, só perde para o Japão. O Japão tem 70%. Só perde para o Japão. Todos os outros países, europeus, Estados Unidos, por exemplo... O Brasil tem 30%. O Japão, 70%. 70%. Que bom que a gente perde feio, mas significa que o Japão é um país doente no assunto de saúde mental e trabalho. É porque esse número me assustou. Sim. Assim, 70 sim. É muita coisa, né? É muita coisa. A gente tem que levar em conta que o Japão tem até um nome japonês, chama karoshi, né, que define morte pelo trabalho. Em outro país existe um termo para definir morte pelo trabalho. Tamanha quantidade de pessoas que morrem pelo trabalho, né? Perfeito. Cultura diferente da nossa, percepção diferente a ser estudado, mas para a gente entender que esta é uma questão que em algum lugar do mundo chega ao fim da vida, né? E olha que a gente, quando pensa em trabalho, deveria entender que trabalhamos para viver num capitalismo e não vivemos para trabalhar, numa inversão de ordem da existência e do labor, né? Então, assim, estamos ficando doentes pelo motivo pelo qual trabalhamos para viver. É uma inversão de valores. Mas vamos continuar. O Brasil é o segundo no mundo com relação à quantidade de pessoas afastadas em saúde mental com burnout no mundo. É assustador, é um segundo lugar péssimo, né? Ainda mais se a gente comparar com os demais países, esse segundo lugar, né? Porque quando a gente pega a Europa, em média, 14%, 15%, 18%, se não me engano, na França, de taxa de prevalência, né, de burnout, né? Enquanto aqui nós estamos na faixa de 29% a 30%. Né? Estados Unidos, mais ou menos na faixa de 14%, 15%. E pior, levando em conta que nas empresas, né, da América do Sul, né, somente 5% das empresas desenvolvem alguma ação de bem-estar ou de benefício em termos de saúde para os seus funcionários, né, o que indica e ajuda a compreender um pouco
todo esse processo da síndrome de burnout, né? Perfeito. E As aí, empresas não estão preocupadas com a saúde, seja ela física, seja ela mental. E aí, se a gente for falar em saúde mental, com certeza, bem menos do que a saúde física. As empresas podem até pensar no café sem açúcar para o diabético, podem pensar numa sala de descanso por conta de não sei o quê, a cadeira ergonômica, mas saúde mental ainda é uma questão que está lá no final da fila da prioridade, então, das empresas. 5%, mais uma vez, é um número assustador. exatamente, é um número muito assustador. E a síndrome de burnout, ela tem um caráter silencioso e insidioso, né? Ela começa devagar, ela começa a se apresentar normalmente com sintomas que a gente chama de psicossomáticos, né? Ou seja, dores de cabeça, insônia, pressão no peito, dor nos braços, agitação, irritabilidade, pequena agressividade, vontade de não levantar da cama, né, na hora de ir para o trabalho, a sensação de que mesmo dormindo o corpo não se recuperou. É esse o esgotamento do burnout, né? Não é um cansaço comum, é um esgotamento. A pessoa começa não tendo energia para mais nada, né, inclusive na sua vida pessoal, né? E ela não tem forças para levantar da cama. Às vezes, quando ela vai para o trabalho, isso foi até verificado na minha pesquisa, muitos, né, com burnout já mais avançado, desenvolvem reações de defesa ao ambiente de trabalho, reações não conscientes, né, Por não exemplo, intencionais. Por exemplo, a pessoa está indo para o ambiente de trabalho, ela começa a ter tremores, ela tem sudorese, muito suor no corpo, ela começa a se sentir muito mal, ela adentra o trabalho, ela tem picos de hipertensão. eu tenho uma amiga que tem Né? dor de barriga. Oi? Eu tenho uma amiga que, diante de todos esses sintomas que você está falando, eu vou falar para ela assim: então, vai lá ver se pode ser burnout, porque eu fiz uma entrevista e ela tem esse montão de coisa que você falou e ela tem dor de barriga. E aí, é uma dor de barriga que ela vai 10 vezes no banheiro e aí não para, e aí o ambiente laboral pequeno e tal, ela literalmente empestia o banheiro e as pessoas falam, nossa, vai para casa porque você não está se aguentando. E aí, quantas foram as vezes que ela voltou para casa porque estava esgotada, cansada, com dor de cabeça, não sei o quê, mas aí tinha dor de barriga. E aí a dor de barriga, Exatamente. e a dor de barriga, e a dor de barriga, e aí a dor de barriga passava quando chegava em casa e tal, não sei o que, a dor de barriga passava, os outros sintomas permaneciam e tal, não sei o que, mas a dor de barriga melhorava e tal. Tanto que a gente, incontáveis vezes, né, nós somos um grupo de amigas, e eu falava assim, você tem que ir num gastro, tem que fazer uma colonoscopia, essas coisas assim, para entender o que está acontecendo, que você não para de ter dor de barriga. E agora, na verdade, quando você falou psicossomático, é isso, né? Quando o corpo físico está demonstrando sinais de que o problema está aqui, mas é aqui que cuida de tudo, né? Exatamente. Esse provavelmente já é um mecanismo dela de defesa, né, de evitação ou de afastamento social do ambiente de Uhum. trabalho, né, de Isso. forma que E aí, ela não tenha que nomear. nesse sentido, essas defesas que são inconscientes e que são demonstradas pelo corpo físico, em algum momento, talvez o próprio inconsciente, se eu estiver equivocada, me corrija, o próprio inconsciente faz que elas sejam perceptíveis visualmente para os outros. Porque não Sim, adianta mais sofrer dentro, né? O outro precisa ver para que aquilo seja de alguma forma também entendido, não como um sofrimento interno. E é por isso que você falou de alguns sintomas que são bem perceptíveis, né? Tremores, sudoreses, que dá para os outros verem. E aí, de alguma forma, acolherem aquela dor, que quando fica só na gente, parece que ninguém está acolhendo, né? Então, também, do lado de exatamente. fora, quando a gente percebe isso, e essa sintomatologia, o colega pode perceber que pode ser um burnout, que pode ser uma outra questão, que não é só aquela sudorese simples, né? Você acha que é um pouco Exatamente. disso também? Sim, sim, exatamente, porque o burnout ele começa afetando vários aparelhos, né, no organismo. Então, o aparelho digestivo, por exemplo,
gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável em algumas pessoas, aquela hipersensibilidade, né, com qualquer tipo de comida, com grãos ou com estresse, situações cardíacas, palpitação, picos hipertensivos, taquicardia, né, aceleração, né, do coração, às vezes pressão baixa em outras pessoas, problemas de pele, né, problemas circulatórios, problemas no sono, como até já relatei, problemas musculares, às vezes as pessoas, por essa tensão, começam a ter espasmos, né, contraturas musculares em várias regiões, sentem o corpo como um peso, algumas regiões, né, com pinçamentos de nervos, do nervo ciático, por exemplo. E no desenvolver desse processo, esses 3 sintomas, né, o esgotamento, né, essa desumanização da pessoa e esse sentimento de baixa importância, de baixa realização, vai se firmando e trazendo em conjunto, normalmente, quadros de ansiedade, né, e quadros depressivos. Tanto é que é muito comum no burnout a pessoa, às vezes, ser pouco ou mal diagnosticada, porque o médico, o psicólogo, entende aquela ansiedade como uma situação isolada, né? Um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, ou um transtorno psicossomático que está lá no corpo. E, na verdade, não é. É uma síndrome já. É um conjunto que está interagindo, né, e sendo orquestrado por um transtorno. Essa é a diferença entre transtorno e síndrome. Transtorno é um sintoma só. Síndrome tem um montão de sintomas ali envolvidos. Exatamente. Perfeito. Vários sintomas que até dizem respeito a um outro quadro, mas não são aquele quadro em si, né? Eles aparecem ou desaparecem. É claro que na síndrome de burnout, o que a gente percebe é que quando ela agrava, ela pode levar secundariamente a quadros depressivos graves, né, que incapacitam o trabalhador completamente. Por isso que é importante o trabalhador identificar no início da síndrome, porque ela é uma síndrome que evolui, né, se cronifica e pode trazer consequências muito sérias, inclusive físicas, né? Problemas cardíacos, problemas na área gástrica, estomacais, por exemplo, bastante sérios, né? Então, o trabalhador precisa identificar que algo não está vindo bem, né? Quando ele começa a ter essas descompensações, a irritabilidade, o incômodo, a sensação de não ver, por exemplo, mais sentido no trabalho. E aí a gente entra numa área que foi uma área que, não sei se você gostaria que eu já falasse um pouco dos bancários. Por favor, acho muito importante. Até agora está muito relacionada a todos os trabalhadores, em todas as categorias, de qualquer segmento, seja ele um trabalhador de carteira assinada, sindicalizado ou não, pode ser um trabalhador microempreendedor individual, pode sofrer com tudo isso agora. Agora, quando a gente caminha para a sua pesquisa no trabalhador bancário, que faz parte aqui da comissão do programa e tal, a gente entende que existem motivações que podem ser diferentes em cada categoria. É um pouco disso também, né? Sim. Por que eu até escolhi os bancários, né? Porque é uma categoria pouco estudada, a gente tem umas 3 pesquisas no Brasil até então, 3 ou 4, algumas, uma quantidade um pouco maior, né? Por exemplo, na Espanha, né? Em outros países, não muita representatividade, mas todos apontando para um indicador muito alto. Já vinham apontando, né? Entre 60% a 80% da população com síndrome de burnout, o que é algo gravíssimo, né? Gravíssimo. Da população bancária. Bancária. E aí eu resolvi estudar, por exemplo, tanto é que a nossa taxa de prevalência encontrada, a minha pesquisa foi a nível nacional, junto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, né? A Contraf foi parceira, então toda a nossa pesquisa foi enviada para todos os sindicatos de bancários do Brasil. E eles são uma rede muito organizada, porque fazem greves juntas, a pauta de reivindicações é junta, então esse processo de você capilarizar pelo Brasil, ele tem um peso maior. Exatamente. A gente também teve um convênio com o Sindicato de Bancários da cidade do Rio de Janeiro, também mandou para mais de 20 mil bancários. Então a gente teve
uma amostra bastante significativa em vários itens, né? Não vai dar para falar de todos, mas nós tivemos a maior taxa de prevalência já detectada entre todas as pesquisas do mundo, aqui no Brasil, nessa que foi feita agora no início do ano. Quer dizer, eu não lembro agora exatamente o número, acho que mais de 80%, acho que 84%, o que é um indicador bastante importante, né? E perigoso, né? Porque nós também descobrimos que mesmo o grupo, né, que não está diagnosticado com burnout, né, também apresenta os sintomas de burnout altos, ainda que eles não tenham necessariamente ainda o diagnóstico de burnout, ou seja, a gente entende que é uma categoria que já vem vivendo na sua realidade do dia a dia, experiências onde esses sintomas já se mostram altos, intensos, né? O esgotamento, a despersonalização, a baixa estima, mesmo para quem ainda não tem burnout. Então, isso chamou muita atenção, né? A gente percebe o quanto que o bancário, até pelo caráter atual, né, do nível de exigência colocado sobre eles, Sim. de metas absurdas, né? O assédio acometido, né, para que eles, inclusive, para alcançar aquelas metas, acabam, às vezes, tendo que desenvolver condutas não éticas, mas eles assinam documentos de que eles não podem ser antiéticos, né? Mas não há formas de alcançar tudo aquilo sem que eles, por exemplo, não vendam produtos de forma não ética. Então, eles começam a ter conflitos de valores, por isso que a minha pesquisa, eu comecei a perceber no atendimento, né, tanto público quanto com os bancários a nível privado, né, que muitos tinham conflitos de valores éticos e valores de bem-estar, de autocuidado, né? Eles começavam a ter que desenvolver comportamentos, ações completamente incompatíveis com seus valores éticos centrais, ou religiosos, por exemplo, né? E aí começavam a entrar num nível de conflito, às vezes, não consciente. E a pesquisa apontou, né, que há uma relação forte, né, positiva forte entre esses conflitos de valores e a síndrome de burnout. Essa é uma pesquisa onde a gente atenta para uma questão, para fatores que nunca haviam sido pesquisados. Então, isso é bastante importante, porque a gente confirma que esses conflitos de valores éticos que levam, às vezes, a pessoa a ter ou condutas inadequadas com ela própria, o trabalhador acaba se descuidando, né, se esgotando, não respeitando o seu tempo, não respeitando as suas paradas no momento de trabalho para relaxar, para descansar, deixando de se alimentar bem, indo para casa sem parar de pensar no trabalho, o trabalho acompanha ele, né? O trabalho invade a sua identidade pessoal, ele começa a ter experiências de descuido consigo próprio, ou seja, seus valores relacionados ao autocuidado começam a ficar comprometidos, e os valores éticos, né? A gente percebeu que os valores éticos, até um pouco mais do que os valores de autocuidado, interferem, né? Esse conflito com os valores éticos pessoais interfere muito no desenvolvimento ou na evolução da síndrome de burnout. Certo. Uma outra característica, as alterações de identidade, que começaram a me chamar a atenção, e há poucos estudos sobre isso, de que o trabalhador, quando ele desenvolve a síndrome de burnout, né, um dos indicadores que eu comecei a perceber era que essas pessoas sentiam um enorme vazio, né? Então, elas tinham um vazio de si, né? Um vazio que elas não conseguiam definir, mas uma experiência de vácuo, né? De vazio de si próprias, né? E começava a relatar, né? Eu não sei mais o que eu quero comer, eu não sei mais se eu tenho vontade de ir para um lugar ou não. Quando eu chego no final de semana, eu fico apático, indiferente, né? Qualquer coisa serve, e às vezes eu não sei nem a roupa que eu quero botar, o que é uma perda do contato com eu bastante importante, né? Então, esse é um indicador de sentimento de vazio, né? Começa a se apresentar muito, né, entre os bancários, pontuou também bastante alto.
Um outro indicador é uma separação entre a identidade pessoal e profissional, né? Ou seja, aquele trabalhador precisa investir tanto no trabalho, né? O trabalho se torna tão hegemônico, tão totalizador na vida dele, que ele começa a se afastar da sua identidade pessoal, que tem a ver com quem ele realmente é, em termos mais essenciais, né? Com aquilo que o constitui além do trabalho. E aí ele se torna um personagem somente pelo trabalho, ele só se percebe, só se reconhece, só se valida a partir daquele papel no trabalho. E aí, quando ele sai desse papel, ele se sente invalidado, ele se sente esvaziado, ele não consegue encontrar sentido, por exemplo, na sua vida pessoal, nas relações afetivas, com a família, né? Então começa a ver essa separação que é muito perniciosa e arriscada, né? Quando uma identidade nossa, nós temos várias identidades, tem identidade de pai, de mãe, de filho, de trabalhador, Sim. se uma, né, prepondera sobre as demais, né, e a identidade ela agrega vários papéis, isso é um fator bastante complicador, né, porque essas outras identidades vão sumindo da pessoa. E a pessoa começa a desenvolver uma crise mesmo de identidade. E um outro fator que nós confirmamos é que a pessoa começa a perder, vamos dizer, a atualização da sua identidade, né? Nós somos seres, pessoas que estamos em constante mudança, né? A Verdade. gente olha há 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós éramos diferentes, né? Sim. Atualizamos nossas visões de mundo, da política, do relacionamento com o marido, com mulher, com filhos, né? Porque nós vamos aprendendo, né? Tomando consciência de outros É aspectos, a né? Modificando deliciosa valores, possibilidade de transformar. de transformar. E o que a gente percebeu no bancário, mas que isso pode ser estendido para qualquer quadro de burnout mais sério, é que essas pessoas começam a apresentar uma paralisação nessa atualização da identidade. E aí elas se percebem ou são vistas pela família ou pelos colegas de trabalho como que ficando mais monótonas, repetitivas, engessadas, né? Perdendo a espontaneidade, perdendo o frescor da vida, a leveza, se enrijecendo e se mecanizando, se tornando quase que robôs, né? Que começam a funcionar de uma maneira muito operativa, e isso começa a tomar conta da personalidade, inclusive de outras áreas da vida. E aí a pessoa vai lá para a diversão no final de semana, ela não consegue se divertir, não consegue sorrir, né? Ela não para de pensar no trabalho, ela só consegue pensar em resultados, serviço, objetivos, ela não consegue mais ser. Ou seja, ela deixa de se atualizar, né, e de se modificar enquanto pessoa. Então, esse é um indicador de conflito grave de personalidade que a gente confirmou nessa pesquisa, né? Rui, a gente já estourou o tempo e eu preciso que a gente encerre. Então, eu vou fazer assim. Entendemos o que é a síndrome, o quanto ela pode agredir todos os trabalhadores em atividade. E aí a gente faz o seguinte, a gente volta para continuar sobre o que fazer quando este indivíduo, trabalhador, sente essas coisas. O que ele tem que fazer? Quais são os possíveis tratamentos? Como é que funciona essa percepção do trabalhador e da família e dos colegas, de toda essa sociedade que precisa entender e respeitar a síndrome para que essa melhora seja mais rápida. E esse seu estudo, em breve, a gente espera que esteja à disposição para leitura de todos, em formato de livro. E eu sei que vocês, o livro e a intenção do livro vem com a ideia de mostrar um norte, que é um norte além só do indivíduo, mas social. E a gente pode falar isso mais um pouco no próximo programa? Então, você vai encontrar na sua agenda um cadinho de tempo para a gente? Claro, com certeza. Maravilha. Então, queria te agradecer de verdade. É sempre um imenso prazer
conversar com você desde que eu era uma jovem, lá na Editora Vozes, motivo pelo qual nos conhecemos muitos anos atrás, e eu tenho o prazer de estar aqui hoje conversando com você. Obrigada de verdade, foi um prazer, e em breve a gente volta para continuar. Ok, muito obrigado, eu que agradeço a todos, muito obrigado. Obrigada a você de casa que ficou com a gente, sentiu alguma coisa? Procure ajuda, seja de um psicólogo, de um psiquiatra ou do seu sindicato, para dizer que você está sentindo essas coisas e que precisa de ajuda. Pedir ajuda pode ser talvez o maior passo nesse primeiro momento. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.